Olá, boa tarde ou boa noite e bem-vindos ao programa Nossa Fé, Nossa Vida, que é transmitido todas as semanas no canal 49 às 7 horas da tarde e é retransmitido à terça-feira às 10 horas da noite. Bem-vindos. Eu sou o diácono João Sousa, da paróquia de Santa Brígida, em Hanford, Califórnia, e estou fazendo o programa juntamente com o Sr. Padre Raul Marta. Boa tarde, Sr. Padre, como é que está? Está bom? Boa tarde, João. Boa tarde ou boa noite aos nossos amigos que nos veem e nos escutam. Se tiverem pachorra e paciência. Tem. E eu estava a pensar, o senhor, se quiser, pode nos ver lá em Lisboa, na internet. Sim. Que nós agora estamos na internet, knxt.tv. Em inglês é assim, knxt.tv. Em português, como é que seriam as letras? KNXT. KNXT. TV. E se for assim, eles vêm. E se não for www.channel49? Não. É knxt.tv. Sim, só dava a página da diocese. E depois toca no botão que diz YouTube. Eles têm lá muitas secções quando abre a página. E uma delas diz YouTube. E tocam ali, e aquilo abre, e vê-se logo o Sr. Padre Marta, lá de férias em Lisboa. Não, era antes de caminhar para férias. Que não me vejam, porque senão não veem grande coisa. Eles põem-nos lá na primeira página do YouTube e agora tem um programa muito bem montado, de maneira que vocês podem ver o programa de hoje, vocês têm que saber as datas, porque eles agora põem até 3 semanas adiantado. Os programas são gravados com antecedência e eles põem até 3. E por isso as pessoas têm que saber que data é hoje para escolherem o programa certo. Para não andarem à frente. Ou atrás. Porque eles estão lá os últimos 6 meses. Sim. Está lá tudo. Se algum disser, deixa ver o que é que eles disseram no domingo do Espírito Santo, que eu já não me lembro. No domingo passado falámos sobre as línguas de fogo e que Jesus veio trazer o fogo à terra. E as pessoas podem dizer, deixa ver o que é que eles disseram no dia de Pentecostes. Vão ao knxt.tv e vão à data do Pentecostes e lá está o programa. João, isso quer dizer que nós temos que ter muito cuidadinho com o que dizemos assim uma vez. Claro, que isso fica tudo encanado. Fica tudo no tubo, é um problema. A gente antigamente encanava a fruta no boião e aquilo aguentava para ali meses ou um ano. Agora é o programa que fica ali para sempre. Ok. Vamos então ao nosso domingo. A gente está no... Hoje é 21. O 25 de agosto, não é? Sim. O domingo 21. Olha, hoje, antes que esqueça, é a festa das contas em Riverdale e é também a festa de Patterson, não é? De maneira que as festas continuam. Quer dizer que as contas fazem parte da festa. É preciso fazer contas. Há festa e há vida. Fazer contas. E há vida também, Sr. Padre. É preciso fazer contas à vida para que haja festa na vida, não é? Ok. Muito Domingo 20º do Tempo Comum e o Evangelho que se leu nas nossas missas de hoje é de novo tirado de São Lucas, capítulo 13, versículos 22 a 30. Naquele tempo, Jesus dirigia-se para Jerusalém e ensinava nas cidades e aldeias por onde passava. Então alguém lhe perguntou, Senhor, são poucos os que se salvam? Jesus respondeu, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar sem o conseguir. Uma vez que o dono da casa se levante e feche a porta, vós ficareis fora e batereis à porta dizendo, abre-nos, Senhor. Mas ele poderá responder-vos, não sei de onde sois. Então começareis a dizer, nós comemos e bebemos contigo e tu ensinaste nas nossas praças. Mas ele responderá, repito, que não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Aí haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaac e Jacó e todos os profetas e vós a ser dispostos de fora.
Hão de vir do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Sentar-se-ão à mesa no reino de Deus. Há últimos que serão dos primeiros e primeiros que serão dos últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sr. Padre, convém fazer uma explicação do que está, do pano de fundo, vamos dizer assim, do cenário daqui. No Evangelho de São Lucas, nós vemos 3 fases da pregação de Jesus. A pregação feita na Galileia, a pregação feita na viagem para Jerusalém e a pregação feita em Jerusalém e que leva à sua morte. São Lucas dá um grande ênfase no seu Evangelho à viagem de Jesus Cristo da Galileia para Jerusalém e põe lá muitos ensinamentos de Jesus ocorrendo nessa viagem. E as primeiras palavras do Evangelho de hoje, da missa de hoje, são estas. Jesus dirigia-se para Jerusalém e ensinava nas cidades e aldeias por onde passava. De vez em quando eu gosto da gente falar um bocadinho sobre o evangelista que estamos a ler no ano. Este ano é o ano de São Lucas. E uma das coisas que eu gosto de dizer a respeito de São Lucas é que ele apresenta no seu Evangelho o reino de Deus a ser pregado na Judeia, a ser pregado na Galileia e foi trazido até Jerusalém. E ali Jesus morreu. Depois ele continua a segunda parte do seu livro, que é os Atos dos Apóstolos, e mostra o reino de Deus que vai de Jerusalém até Roma. E acabou-se. Até que os Atos dos Apóstolos acabam assim um bocadinho de repente. Mas eu gosto desta imagem de que ele mostra o reino a vir da Galileia a Jerusalém e os Atos dos Apóstolos de Jerusalém até Roma. Porque no fim de contas há toda uma carga simbólica também, um simbolismo tremendo de o nosso destino é Jerusalém. Portanto, a ideia de Jerusalém, a Jerusalém celeste, a Jerusalém reino de Deus, a Jerusalém terra sagrada ou salvação. Portanto, de facto, e na Galileia, de facto, é o território, é o mundo dos homens, digamos, é a nossa história, mais isto, mais aquilo. Não é por acaso que quando Jesus, depois de ressuscitar, na primeira aparição que tem a Madalena, diz precisamente isso. E de dizer aos meus irmãos que vão para a Galileia e lá me verão. Também, quer dizer, vão para a Galileia, também é, não se esqueçam do que eu fiz, do que eu disse, do que eu ensinei em terras da Galileia. Portanto, não fiquem aí a pensar isto ou aquilo. Vão para a Galileia. Foi lá que começou a pregação do reino. Sim. É claro, o Evangelho de São Lucas tem outras fases. É um dos evangelistas que fala da infância, por exemplo. É o evangelista que cita Nossa Senhora e as coisas que Nossa Senhora disse. É o evangelista que põe muitas cenas em que as mulheres são as personagens principais. Tem muito esse aspecto. Tem também a paixão de Jesus Cristo. E no fim também vemos que a ascensão do Senhor ao céu também aconteceu no dia da ressurreição. São Lucas não perde tempo a explicar as coisas. É como quem diz, isso vai ficar para o meu outro livro. E então ele começa o segundo livro que ele escreveu, que é os Atos dos Apóstolos, a narrar a história da ascensão do Senhor ao céu. E diz mesmo no começo, depois de passar 40 dias com os seus apóstolos, comendo e bebendo com eles à mesa e ensinando-os, no fim de 40 dias, ele levou-se para o céu à vista deles. Mas no Evangelho, quando há a ressurreição, ele acaba logo o Evangelho e diz que Nosso Senhor subiu ao céu.
Até porque, de facto, de uma certa maneira não se podia compreender que Jesus ressuscitou e então para onde é que foi? Ficou aí pelos cantos, escondido, ou ficou... A ressurreição e a ascensão aos céus, se calhar é a mesma coisa. Na compreensão humana dos evangelistas, na compreensão, na aceitação, no perceber, nunca podemos esquecer que os evangelistas, no momento da morte de Jesus, naqueles dias, ainda muita coisa não percebiam. Claro. E levaram tempo. Sim. E é claro, a grande compreensão deles aconteceu com a vinda do Espírito Santo. No Pentecostes, eles aí receberam uma força lá do alto que lhes ensinou ou que lhes deu a compreender tudo o que Jesus tinha ensinado. Jesus disse abertamente: eu vou-vos mandar o Paráclito e ele vos dará a conhecer tudo o que eu vos tenho dito, porque vocês por agora não podem absorver. Tem essa coisa de que com a vinda do Espírito Santo o entendimento abriu-se. Mas há ainda uma outra, é que nós agora já temos 2000 anos de reflexão. A gente agora já vê as coisas no seu conjunto. E, de alguma maneira, somos mais felizardos do que os apóstolos e do que os discípulos da primeira hora. Porque eles, com aquela confusão toda, a imaginarem um mestre que ia ser um grande, mesmo aqui neste mundo, às tantas ele recebe a morte mais ignominiosa. Depois eles ficaram baralhados e cheios de medo. E aquilo levou semanas e meses e anos para endireitar e melhorar. Nós já temos 2000 aanos. Agora já não há desculpa, não é? Sim, tens muita razão quando dizes que nós hoje somos muito mais felizardos numa linguagem de fé, isso é uma verdade. Porque ainda mesmo depois da morte de Cristo e numa das primeiras aparições, algum ainda dizia: é agora que vai restaurar o reino de Israel. Não tinha compreendido nada, não é? De maneira que nós temos toda uma reflexão teológica, um aperfeiçoamento. Deus não se manifestou também de uma maneira espampanante, de uma vez para... Manifestou-se de uma vez para sempre, isso é verdade. Mas a nossa compreensão é que não abarca de uma maneira para sempre toda a perfeição da manifestação de Deus. Nós precisamos de adaptar a nossa mente. No fim de contas é isso. Claro. Nós precisamos de abrir o nosso ângulo de visão, de compreensão. E isso tem sido a maravilha do Espírito Santo através destes 2000 anos que tem levado, de facto, a Igreja, a filósofos, teólogos, a reflexão, manifestações de Deus, aparições, descobertas, etc. Não era fácil os judeus, como dizíamos no domingo passado, tão fortes numa religião e depois de um momento para o outro tal. E há uns que são mais generosos na fé, mais rápidos. Recordamos aquela, quem dizem os homens que eu sou. Tu és isto, tu és aquilo, ok, e vós? E lá veio Pedro com uma resposta mais acertada, não é? Os outros, tu és aquele, tu és aquele. Vão a pouco e pouco, adaptando, de facto, recordando aquilo que Cristo fez e disse na Galileia, entendendo melhor o significado das parábolas, o significado profundo, o alcance, etc. Pois, muito bem, os padres estão a dizer que a gente já vai a passar de meio, que já estão aqui há 2 minutos a dar-nos sinal, que a gente não está a dar sentido. Bem, caros amigos, a meio do programa nós temos um intervalo de 1 minuto. Nós, na segunda parte do programa, vamos então ir aqui mais em pormenor à passagem do Evangelho que refletimos durante esta semana. Nós vamos ter um intervalo de 1 minuto, a gente volta. Até já.
KNXT thanks all its loyal viewers and respected businesses who have supported your Catholic television station. Now you can support KNXT with program underwriting by having your name, your company's name, or organization associated with your favorite program. Detailed information about you or your company will appear before and after each program or day part you select. Keep the quality and spiritual message alive and make a difference. Call 559-488-7440 today or go online at knxt.tv to find out more about program underwriting on KNXT. Caros amigos, bem-vindos de novo ao programa Nossa Fé, Nossa Vida. Sr. Padre, nós lemos esta passagem do Evangelho na primeira parte e agora a gente vai esmiuçar isto aos bocadinhos. A palavra de Deus é sempre muito rica e eu gosto desta pergunta que eles fizeram ao Nosso Senhor. Gosto e não gosto. São poucos os que se salvam. Um repórter hoje, se Jesus Cristo andasse por aí a pregar, eu estou a vendo ele lá com o microfone, oh, Senhor, são muitos os que salvam. E o Senhor deu-lhes uma resposta interessante, mas não disse é 30%, é 40%, porque os repórteres e os humanos gostam das coisas assim em concreto. Ou é 50% os que salvam, ou 53%, ou 3%. Jesus não disse. Só disse foi que a porta era estreita para entrar lá para dentro. O que é que isto quer dizer? Então quer dizer que não se salva quase ninguém? Não, eu creio que é uma pergunta que está aí assim que de facto que incomoda. Tem que incomodar. Eu não me parece que esta pergunta seja apenas uma questão de curiosidade desse alguém que perguntou a Jesus Cristo. Creio que dentro da pregação que Jesus estava a fazer, a pregação do amor, e parece que, pronto, amando é suficiente, e é, ama, amando cumpre os 10 mandamentos, no amor a Deus e ao próximo está resumida toda a lei e todos os profetas. Portanto, antes a lei é que salvava com aquelas prescrições todas, 613. Não é? Com os pontinhos e vírgulas, a lei é que salvava, que era a perfeição, agora Cristo diz, não, a lei não é nada em comparação com o amor. Então, amando, ok. Santo Agostinho até vai também nesta linha, ama e faz o que quiseres. Yeah. De facto, pode dar a ideia de que, então é muito fácil, então assim qualquer um se salva, não é? Amando, ok, então basta dizer honey e basta dizer honey uns aos outros e umas às outras, pronto, e já está. Esta ideia, que era falaciosa, Cristo então põe o dedo na ferida, não? O amor implica cruz, o amor implica sofrimento. E esse é de facto algo de novo na história. O amor implica sofrimento, implica preocupação, implica dar o corpo ao manifesto, implica dar o sangue, dar vida. Ninguém é maior amigo senão aquele que é capaz, que vai até ao ponto de dar a vida para o amigo. E essa é a porta estreita. A outra questão, basta dizer amém, amém. Cristo também disse diversas vezes, não venhas cá com cantigas, não é dizendo Senhor, Senhor, mas é fazendo, etc. Não é dizendo Senhor, Senhor, é outra coisa. Portanto, pense isto por um lado. Por outro lado, imaginemos São Lucas, no tempo em que Lucas está a narrar aquilo que é importante aos seus leitores e àquelas igrejas que os apóstolos já fundaram. São Lucas tem que ter, e qualquer apóstolo e qualquer cristão batizado que se enamorou por Jesus Cristo também tem que ter esta pergunta. E tem que fazer assim mesmo esta pergunta. Quer dizer, tem que se preocupar com a salvação de todos. E depois também tem que ver realmente os termos de Jesus Cristo e tem que, então são muitos os que salvam ou serão poucos. Não, a salvação é para todos. Agora,
Agora, o senhor estava a dizer há bocadinho que Santo Agostinho tinha dito: ama e faz o que quiseres. E às vezes isso pode ser mal compreendido pelas pessoas. Pode ser mal compreendido. Mas é uma grande verdade. Porque quem ama, há certas coisas que não faz. Sim, claro. Se amas, sim, não fazes. Há muita coisa que não faz. E é plenamente livre. Um marido, se ama a esposa, não se vai meter com uma outra. Claro. E uma esposa que ama um marido, não se vai meter com um outro. Claro. E por isso é que Santo Agostinho dizia: ama e faz o que quiseres. Porque sabes os limites. Porque o amor é a lei das leis. É a maior lei, não há outra lei maior. Não é? Pois, claro. Ok, então Jesus recomenda que nós não tenhamos medo de entrar pela porta estreita e que não é fácil, porque ele diz: muitos tentarão entrar sem o conseguir. É claro, isto não é só dizer as coisas, é preciso fazê-las. A vida tem que mostrar a nossa fé, não é? João, paralelamente, em certa altura, quando Cristo afirmou, pregando aos ricos, ou pregando sobre o problema do dinheiro como obstáculo à salvação, como obstáculo ao amor, etc. E Cristo disse: é mais fácil entrar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico no reino dos céus. Imediatamente saltou a pergunta a quem o ouviu, a quem o estava a ouvir. Então quem é que pode salvar-se? Não é? Sendo assim, quem pode salvar-se? Mas depois vem a tal questão de Cristo diz: aos homens é impossível, porque a salvação é tal. Vai as duas coisas. A salvação vem de Deus e só Ele é que a pode dar, e ninguém de nós pode ganhar a sua salvação. Porque a nossa salvação foi ganha, ganha por Jesus Cristo na cruz. Não é? Mas agora, nós temos que amá-lo, mas fazer as obras de quem ama. A gente não pode dizer: olha, ele morreu por mim na cruz, eu vou para o céu. Eu não tenho nada a fazer porque eu já estou salvo. Não é bem assim. Não é isso que ele está a dizer aqui. Não é? A porta é estreita e é preciso a gente fazer o que precisa para entrar. E ele diz: e muitos tentarão sem o conseguir. E alguns até vão chegar lá, portanto, depois da sua morte, e vão ficar muito surpreendidos que não entram. Oh, senhor, eu não fiz lá embaixo, eu não fiz isto e aquilo e aquele outro, coisas em teu nome, coisas bonitas. Até fui ao Canal 49, aos domingos à tarde. Até foi presente numa ensinar festa, a nossa gente. Assim, essas coisas não é que nos garantem a salvação, não é? A gente tem que ter obras de acordo com a nossa fé. Mas de qualquer modo, João, também creio, a realidade é sempre a mesma. Vir-se para um lado ou vir-se para o outro. De qualquer modo, tu e eu estamos aqui porque se calhar estamos preocupados e queremos que muitos se salvem. Eu queria era que 100%... Queremos que salvassem todos, queremos ou então que salve o maior número possível, para que a morte de Cristo não seja em vão. E também gostávamos que a sua mensagem não seja em vão. Também gostávamos que até o nosso esforço não seja em vão. Oxalá que a nossa gente aproveite alguma coisa e que não vá pelo mais fácil, não vá pela porta larga. A porta larga, se calhar, é tão larga, que cabe tudo e mais alguma coisa. Cabe o diabo e cabe Deus ao mesmo tempo. A porta larga. A porta estreita, se calhar, só cabe um. Só cabe o amor. E também queremos, e também sabemos que a salvação é uma coisa tão boa, que a gente quer ela para todos. Quando é uma coisa boa, a gente quer o máximo de pessoas possível que se possa beneficiar do que é bom. Porque alguém que se perca, a gente tem pena não só de que se perdeu, mas tem pena de que não estão a usufruir da face de Deus por toda a eternidade. Além disso, há também, João, aqui um outro aspecto que penso que também está, de certa maneira, está aqui inserido, que é: Cristo mandou ir por todo o mundo, pregai o Evangelho, pregai, ser minhas testemunhas, etc. Precisamente nessa linha que
que todos salvem o maior número possível, porque ele veio para salvar todos. Se ele viesse só para salvar a si mesmo, a salvar a sua família, não era preciso ir à cruz, não é preciso de nada, mas a sua preocupação era, de facto, que se salvem todos. Claro. Portanto, a ideia de missão, a ideia da missionação da Igreja, a ideia da evangelização, a ideia de ir pelo mundo, etc., etc., é precisamente nisto, para que todos se salvem, para que ninguém fique de fora. Cristo, o seu reino é representado naquele banquete onde todos são chamados, velhos e novos, e ricos e pobres, etc. Yeah. A maneira que esta ideia de que eu sou batizado e sou cristão tem um lugar garantido, Jesus Cristo avisa: afastai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade. Porque a gente, mesmo que seja batizados, mas temos uma vida cheia de iniquidade, uma vida iníqua, isso corta-nos fora do reino de Deus. Nós temos que viver no estado de graça, nós temos que seguir a Jesus Cristo e cumprir com aquilo que Ele nos pede e que exige de nós, e assim, quando a gente morrer, Ele abre-nos a porta de par em par: vindo benditos de meu Pai, possuir o reino que vos está preparado desde o começo do mundo. Em vez deste que diz aqui no Evangelho de hoje: afastai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade. E aqui o outro: não sei de onde sois. De maneira que a gente tem que saber com antecedência como é que isto funciona, para não termos uma surpresa ao chegar às portas do céu. Não é, Sr. Padre? Yeah. E aí todos nós temos eu ia dizer um palavrão, não diga. Não é um palavrão, era... Isto fica para sempre, Sr. Padre. Não, era... todos nós temos o calcanhar de Aquiles. Yeah. Todos, cada um de nós tem o seu calcanhar de Aquiles, e ninguém diga que não somos capazes de, hoje, muito entusiasmo, e amanhã pomos a pata na poça. Portanto, o cuidado, a atenção, para todos. É o melhor remédio. Ninguém está já completamente salvo. Bem, caros amigos, Jesus Cristo fala-nos abertamente da maneira de chegar ao céu. Ele faz-nos uma proposta, ele ensina-nos o caminho, ele ganhou-nos a salvação derramando o seu sangue na cruz. E agora espera a nossa correspondência. Caros amigos, o Senhor espera por nós a cada dia, a cada momento. Obrigado pela vossa atenção, boa noite e adeus.